Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre tudo que envolve problema, como estruturar um problema, utilizando a inteligência artificial para problemas em saúde. Eu sei que pode parecer para muitos algo tão simples, mas que eu acho que, mais uma vez, o óbvio ele precisa ser dito. E vamos estruturar com estruturas de negócio comuns. Não tem nada novo aqui, não tem nada extraordinário, nem nada, criado, só são ferramentas, né, que aliás, uma ferramenta em específico, que é o Canva, que eu vou trazer aqui, mas que a gente consegue ainda trazer muita coisa, em especial quem está iniciando, né, essas ferramentas de forma, eh estruturada, dedicada, ela consegue trazer bem mais informações do que a gente está, de fato, a gente está acostumado, tá. Ah, eu sei que pode ser uma coisa muito nova para quem era da área de saúde, para muitos médicos, mas é uma ferramenta fácil, extremamente fácil, inclusive, depois que a gente tem uma certa dedicação ali, ele acaba sendo, até no dia a dia mesmo, a ferramenta acaba sendo, implementada para diversos, negócios, entre aspas, né, diversas soluções. Mas a gente precisa entender qual é a dor específica, porque às vezes a dor que a gente tem sobre algo, ou algum nicho de cliente, de paciente tem sobre algo, talvez não seja o mesmo que a gente, e é interessante para a gente poder passar isso para outras pessoas, para outras pessoas avaliarem. Isso acaba sendo muito mais adequado, muito mais assertivo, trazendo muito mais dados, tá? Eu sei que a IA, né, como a gente está falando, está revolucionando vários setores, né, às vezes até setores inteiros, mas na saúde ele só faz sentido quando se apoia em 3 pilares muito bem amarrados. Dados de qualidade, aliás, só mais uma vez para a gente poder, lembrar, né, quem já assistiu vídeos anteriores, relembrar, e para quem está vendo pela primeira vez, eu sempre gosto de estruturar, problemas de IA em dados, né, o background. Eu preciso de dados, sem dados não existe IA, eu preciso de dados, estruturar esses dados, né. Depois eu preciso estabelecer um contexto, né, em que meio que eu convivo, e um problema. Então, eu preciso desses 3 pilares bem amarrados. Os dados, e que esses dados têm que ser de qualidade, dado estruturado, limpo, tá, não adianta ser um dado sujo, um contexto adequado e um problema clínico ou operacional claramente definido, né. Sem qualquer um desses elementos, qualquer iniciativa de IA, ele tende a fracassar, quando se torna perigoso ou simplesmente irrelevante, né. Para médicos e gestores de saúde, não só aqui no Brasil, tá, isso é uma ferramenta bem estruturada em diversos processos de negócio, diversos projetos, tá. Então, assim, para quem é médico e gestor de saúde, compreender essa tríade, ela é tão crucial quanto entender a fisiologia básica, antes ali de prescrever um tratamento inovador. O que eu vou colocar aqui é explorar esses linguagens em linguagem um pouco diferente, adaptada para essa ferramenta, tá. E muitas vezes aqui adaptada também para quem vive no dia a dia da prática médica, traçando os paralelos com rotinas de UTI, pronto-socorro, ambulatório, ensino, que eu acho que é o nosso dia a dia como médico, tá. Minha intenção aqui é mostrar como canvas de IA em saúde, né, inspirando algumas metodologias estratégicas mais consagradas, e que pode ajudar o médico como gestor, como docente, a implementar a IA de forma clara, segura e focada em resultados, que é o que eu acredito que traga resultados, né, digamos assim. Ainda mais depois do último vídeo que eu coloquei, só olhar aí na questão temporal para a gente poder ficar falando a mesma língua, tá. E no fim a gente traz alguns exemplos mais, práticos, né, com algumas chamadas em específico, tá. Pontuando, começando aqui falando sobre dados, né, que é a matéria-prima, que é indispensável, né. Em medicina, decisões sólidas exigem dados confiáveis, né, exames laboratoriais que precisam ser precisos. A gente sabe que, às vezes, tem algumas alterações laboratoriais que a gente fica até na dúvida: "Será que realmente é verdadeiro?". A gente até questiona o laboratório diante disso, dá aquela ligada pro bioquímico, para o farmacêutico que está lá do outro lado, né, pra gente, o biomédico, para a gente poder ter um entendimento melhor do que como é que ocorreu, né, se precisa ou não coletar um novo exame, né. As imagens de qualidade, histórico, clínico extremamente detalhado. Na IA, também não é diferente, né, os dados, são matérias-primas essenciais.
Um algoritmo de aprendizado de máquina, né, o machine learning, ele aprende com exemplo. Mais uma vez, voltando uns vídeos lá atrás lá. A gente não ensina um algoritmo, assim como a gente não ensina uma criança, que gato é um felino de 4 patas, que tem um bigode. A gente não fala isso, né, a gente mostra exemplo. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Tanto exemplos com reforço positivo, quanto exemplos com reforços negativos, né. Se os dados de treinamentos eles forem escassos, irrelevantes ou cheio de viés, né, o resultado vai ser um modelo cego ou até meio tendencioso. Garbage in, garbage out, né, entra lixo, sai lixo, né. Então por isso que é algo que a gente tem que se dar conta, né. Esse garbage in e garbage out, né, ele já é um jargão até nos rounds acadêmicos, né, um lembrete de que sem dados de boa qualidade, aí ela vira pura adivinhação, né, é uma moeda, cara ou coroa, você joga para cima, tanto faz, você joga cara ou coroa ou fazer um estudo de IA, né. Muitos estudos eles destacam a disponibilidade de dados relevantes é a condição básica para viabilizar e obter sucesso em soluções, de analytics, né, e de IA. Somente com esses dados certos é possível gerar alguns insights realmente, né, alguns insights, de valor real, né. Vamos pensar aqui no contexto brasileiro. Muitas vezes os dados de saúde estão espalhados em prontuários de papel, e tem bastante ainda no Brasil, apesar de a gente ter uma certa evolução em relação a isso, tá. Sistemas legados ou planilhas aí acaba sendo caseira, né, que a gente bota ali o pessoal assinar. Se um hospital pretende implementar IA, primeiro precisa consolidar e limpar esses dados, né, garantindo privacidade, claro, tem que ter uma legislação por trás, e qualidade. Por exemplo, o modelo para prever risco de sepse na UTI vai depender de dados consistentes de sinais vitais, exames, evoluções. Se metade dessas aferições ou se os valores de laboratório estão cheios de erro de digitação, o algoritmo ficará tão confuso quanto um plantonista lendo um prontuário ilegível, né? Sem dados suficientes e acurados, um projeto de IA simplesmente não se sustenta. É inviável começar. Além disso, dados mal selecionados eles podem incluir vieses, né? O modelo treinado apenas com dados de um grande centro, né, um centro único, né, ele pode falhar em um hospital do interior com perfil populacional totalmente diferente, ou até a forma como é que você trabalha, tá? Dados limitados e enviesados eles geram sistemas tendenciosos, afetando diretamente a precisão e a justiça de decisões automatizadas, né? Assim, dados são como exames complementares na prática médica. Se eles falharem o engano, né, todo diagnóstico de A estará aí comprometido, tá? E o contexto, o que é que a gente pode trazer sobre o contexto aqui, né? Todo médico que é experiente, ele sabe que o resultado isolado fora de um contexto ele pode enganar. Um lactato elevado pode significar choque, mas também pode ser apenas consequência de uma luta de MMA ali no fim de semana, né? O cara ali se exercitou, né, se estressou, quase chegou, tá ali na rabdomiólise, na fase de recuperação, ele tá treinado para aquilo, mas ele levou o lactato, né? Então assim, ou um paciente hepatopata, né, que tem a hiperlactatemia tipo 2, né, enfim. Contexto clínico é quem dá sentido a essa informação. Da mesma forma, uma solução de IA sem entender o contexto de aplicação só está fadada a conclusões perigosas ou irrelevantes. E na saúde, o contexto envolve desde características da população atendida, né, os recursos disponíveis, eh, a gente tem uma heterogeneidade de hospital muito grande no Brasil, né, até os fluxos de trabalho e os aspectos culturais da instituição, obviamente. Compreender o contexto em que o desafio está inserido é fator essencial para o sucesso de qualquer solução de IA em saúde. Isso significa conhecer o ambiente clínico, é UTI, é enfermaria, é um pronto-socorro, né, as pessoas envolvidas, né, a equipe multidisciplinar, paciente, se é gestor, e, obviamente, as limitações operacionais. Se é um horário de pico ali no pronto-socorro, falta de certos insumos e por aí vai. Sem um contexto, o algoritmo ele pode, tomar decisão equivocada ou pouco útil, né. Muitos casos acabam ilustrando um perigo. Já se relatou um algoritmo de imagem médica que marcava falsamente mais radiografia de tórax de pacientes negros com pneumonia do que os pacientes brancos. Não por genética, mas possivelmente porque faltou contexto e diversidade dos dados, levando um viés que reflete desigualdade pré-existente no banco de dados. Ah, talvez com o deep learning, daqui para frente, a gente vai saber, né, óbvio, a gente vai saber como é que a gente lida melhor com os dados criados em tempo real. A gente vai saber já na fonte uma forma, um filtro de limpar, tá? Assim, a IA ela pode perpetuar injustiças se não considerarmos o contexto social e epidemiológico nos dados de treinamento.
Outro exemplo, imagina um IA que sugere priorizar certos pacientes na triagem do PS. Se ela não, entre aspas, souber, né, que na sua região malária é endêmica, pode subestimar um caso grave que em outro contexto geográfico seria raro, tá? Na prática médica, ignorar o contexto equivale a ignorar a história clínica e exame físico. Um caminho certo para erro. Logo, o contexto clínico e operacional é um fio condutor, né, que dá relevância às recomendações da IA, alinhando com a realidade do serviço de saúde, tá? E o problema, que eu sempre vou pontuar, problema, 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 também sem problema não tem IA, né? Quantas vezes na rotina a gente acaba ouvindo, tenho esse novo equipamento, onde posso usá-lo? Quando o ideal seria perguntar, tenho esse problema, como posso resolvê-lo? Né? Com a inteligência artificial, ocorre algo parecido. Há muita empolgação com o algoritmo superpoderoso, todo mundo fala, surgiu um negócio novo e que é o melhor, aí sem um problema bem definido a resolver, todo o projeto de IA acaba virando um tiro no escuro. Em vez de partir da tecnologia, a gente deve partir da necessidade clínica operacional real. Identificar claramente o problema a ser resolvido é o ponto de partida de qualquer iniciativa de IA em saúde, tal como formular a hipótese clínica certa e a investigação diagnóstica. Né? O IA sem pergunta definida é como solicitar uma ressonância de tudo, o corpo todo, né? Para um paciente sem hipótese alguma. A gente gasta tempo, a gente gasta recurso e ainda corre o risco de achar achados incidentais, né, que não resolve a queixa do paciente. Daí vem a importância de fazer as perguntas certas para conduzir uma investigação, registrando isso de uma forma estruturada, o objetivo de cada etapa. Afinal, perguntas mal elaboradas custam tempo e recurso. Uma lição conhecida não só por cientistas de dados, mas também por qualquer residente que já pediu o exame desnecessário e depois teve que explicar por quê, né? Para definir um problema de forma eficaz, a gente precisa formular um caso de uso claro. Qual decisão queremos aprimorar? Ou até mesmo automatizar? Qual métrica clínica ou de eficiência queremos impactar? Por exemplo, quero reduzir em 30% as reinternações por ICC, né, insuficiência cardíaca em 90 dias. Né? É um problema definido e é mensurável. Com esse norte, a gente consegue desenhar um projeto de IA direcionado. Já quero usar IA na cardiologia, é vago demais, né? E pode levar a expectativas irreais e muitas frustrações no meio do caminho, né? Então, a clareza de expectativa, saber onde estamos e onde queremos chegar em termos quali e quantitativo é fundamental para soluções de IA bem-sucedidas. Em outras palavras, defina o para quê antes de se preocupar com o como, tá? Então, a gente precisa ter um objetivo, né? Quando o problema contexto e dados se alinham, a tecnologia ela vira um coadjuvante para alcançar um desfecho desejado e não um fim, né, em si mesma. Vou colocar aqui um slide para vocês, tá, sobre uma ferramenta que é básica para quem já trabalha com negócios aí, né, só trazendo aqui, resgatando, já está na cabeça, mas eu acho que vale a pena relembrar, trazendo alguns pontos de A nesse momento, tá? Então, bora lá. Ah, como então a gente garante que dados, contexto e problema estejam bem amarrados antes mesmo de escrever uma linha de código? Ou às vezes nem precisa de linha de código, né? Com tanta ferramenta de LLM como ChatGPT, Gemini e outras que a gente vai ver no decorrer do período, né? Que tem algumas formas de ajudar, a gente não precisa saber escrever. A gente só precisa saber a sequência estrutural. E isso daqui a gente precisa, tá? Até para poder definir para que essas ferramentas criem as próprias linhas de código, a gente precisa disso. Mais uma vez, sem problema não ele que vai dizer qual é o problema que você tem, ele vai imaginar, ele vai alucinar, tá. E aqui entra o Canvas, de IA em saúde, né, uma ferramenta estratégica que adapta o conceito do famoso Business Model Canvas, né, a realidade de projetos de IA em saúde. Para quem não está, mais uma vez, para quem não está familiarizado, Canvas significa literalmente quadro, é uma forma visual de colocar na tela os princípios, os principais, na realidade, componentes de um projeto, né, obtendo uma visão geral dos aspectos importantes, né. No mundo de startup e gestão em saúde, o BMC, o Business Model Canvas, né, ele já é usado para mapear modelos de negócio de clínicas, hospitais, projetos internos, permitindo visualizar clientes, proposta de valor, recurso, atividade-chave, enfim, é tudo que a gente está apontando aqui para vocês. Só que assim, de forma análoga,
O Canvas de IA em saúde ele serve para mapear de forma simples e visual os elementos centrais de um projeto de IA, né, garante que nada essencial seja esquecido. Mas, ah, quais campos típicos compõem o Canvas de IA em saúde? Assim, embora formatos eles possam variar, se vocês botarem na internet, vai aparecer uma gama ampla, né, de possibilidades, né, com designs diferentes, né. Muitos frameworks, né, vários quadros desses, convergem nos seguintes pontos chaves: problema, qual é a dor clínica ou operacional a ser solucionada? Já discutimos aqui a importância de defini-lo claramente. A solução sem IA, como esse problema é tratado hoje de modo convencional, né? Isso ajuda a entender o fluxo atual e estabelece um baseline para a gente poder comparar. Solução com IA. O que a IA o que que a inteligência artificial, proposta do que a gente quer, né, faria de diferente? Você pode tanto desenvolver uma ferramenta de machine learning a partir daqui, ou pegar das que já têm para poder adaptar para o contexto, né. Aqui a gente descreve uma ideia central, né, de aplicação de IA. Por exemplo, ah, um modelo preditivo, um sistema de triagem automatizado, né, um assistente de decisão terapêutica, como eu já criei já um assistente de para avaliar a gasometria, né, e tem alguns textos aí tratando também, porque eu acho que vai ter bastante, texto falando sobre esses bots, né, tanto para paciente quanto para, os próprios médicos, né. Os beneficiários, né, que na realidade são os usuários, né, para quem essa solução é feita e quem a utilizará. Envolve identificar tanto os pacientes, né, mas também os profissionais, né, tá ali na ponta, os profissionais que atuam da parte clínica, ou então profissionais da parte de gestão, né. Quem são esses pacientes profissionais, tanto na parte ali do clínica, né, no Gleba, né, que o Lean Six Sigma traz, né, o Gleba, o pessoal que tá ali no chão da fábrica, né, no chão lá do hospital, ou os gestores impactados, né. Este é um componente de contexto. Aqui seria o contexto, né. Explicar para quem e onde a IA será usada, né. Aqui vai surgir restrições, requisitos, um pronto-socorro com enfermeiros sobrecarregados, por exemplo, né, exige uma interface muito simples e alarmes muito claros, né. Os dados necessários. Quais fontes de dados alimentarão a IA? São dados internos, como prontuário eletrônico, né, banco de exames do hospital, ou externos, né, bases públicas, dados de wearables dos pacientes? Estão disponíveis e acessíveis, né? Nesse campo, somos obrigados a confirmar a viabilidade do projeto em termos de dados. Se percebemos que certos dados críticos não existem ou não podem ser usados, o projeto ele precisa ser repensado, né? Só que vale reforçar, para qualquer solução de IA prosperar, os principais dados para gerar insights de valor, eles precisam estar disponíveis de forma confiável, tá? Sobre tecnologias e ferramentas, né, que técnicas de IA serão usadas, machine learning tradicional, redes neurais, processamento de linguagem natural, né, enfim, um ChatGPT, por exemplo, né, e quais as plataformas e ferramentas serão necessárias. Aqui é onde entra o jargão técnico, né, mas num Canva bem feito ele aparece depois, a gente definir o problema, o contexto, os dados, né, ou seja, escolhemos a ferramenta certa para o problema certo, não o contrário. Um detalhe aqui, ele é super importante. Não é necessário aprofundar um arquiteto de rede neural no Canvas. O foco nesse momento aqui que eu estou querendo trazer nesse vídeo, né, é muito mais mostrar a viabilidade técnica geral e recursos necessários. Por exemplo, precisaremos integrar com o sistema X do hospital, né? Tem DASI, MV, qualquer um desses aí, né? Usar um algoritmo de classificação de imagem, por exemplo. Ou então ter um suporte de nuvem para treinar o modelo, tá? Nas métricas de sucesso, como saberemos se deu certo? Né? Definir os indicadores mensuráveis de sucesso desde o início. Manter um projeto focado e alinhado ao resultado, né? Ao outcome, né? Ao resultado. Na saúde, isso pode ser desfecho clínico, como redução de mortalidade, menos eventos adversos, indicadores de processo, né, o tempo de espera, duração de internação, custo para o paciente, ou acurácia e efetividade da própria IA, acessibilidade, especificidade, análise sobre curva ROC, né, F1 score, enfim, um monte de coisa aí do modelo, né? Obviamente, desde que traduzida em impacto clínico. O que a gente tem que lembrar é, clareza de expectativa inclui metas quantitativas, metas qualitativas. E ela devem estar, essas metas, elas devem estar aqui.
tá? Alguns riscos e algumas considerações éticas. Embora nem sempre explícito em um Canvas simples, em saúde é vital pensar nos riscos, né? Viés algorítmicos, erros de previsão, impacto de fluxo de trabalho e como é que a gente consegue reduzir, né? Validação clínica, fase piloto, de ser supervisionado, né? Backup humanos nas decisões, por aí vai, né? Aqui a gente insere brevemente os principais riscos e como serão tratados, né? Demonstra a maturidade do processo. A equipe os recursos, quem é que vai estar envolvido, né? Especialista, médico, qual a especialidade médica? Se é cientista de dados, TI, enfermeiro, né? Os recursos extras, treinamento, infraestrutura, né? Quais deles vão ser necessários, né? Assim como um Canvas, a gente lista parcerias e recursos chaves. No Canvas de A, a gente mapeia os parceiros do projeto interno. Por exemplo, laboratório de análises clínicas para acesso a dados, a TI para integrar sistemas e líderes clínicos para validar e treinar a equipe. Ao preencher um Canvas desse de forma colaborativa, né, com médico, análise de dados, enfermeiro, gestor, enfim, né, juntos na mesma mesa, todos os pontos críticos eles acabam vindo à tona antes de investir pesado no desenvolvimento. O Canvas atua como mapa e bússola, um mapa que delineia todos os elementos do projeto, uma bússola que mantém o time direcionado ao objetivo clínico. Essa abordagem ele evita uma cegueira de especialista, né? Na qual o pessoal de TI focaria só em tecnologia ou os clínicos só no desfecho, sem acabar tendo uma conversa clara, tá? Que os dois lados entendam, né? Então, é um guia ao longo dessa jornada aí para que todo o processo de desenvolvimento de IA seja gerido de forma integrada, eficiente, evitando cair em ações inviáveis ou sem impacto para a saúde, né? Antes de o pessoal de programação usa o termo codar, né? Rodar um projeto, botar para funcionar, né? Modelar ou comprar soluções mágicas, antes disso tudo, a gente tem que planejar no papel ou no quadro, no Canvas, né? Essa etapa estratégica economizaria aí retrabalho e reduz riscos, tal como discutido um plano terapêutico aqui multidisciplinar, antes de executá-lo para um paciente, tá? Então bora lá, um exemplo aqui para a gente ilustrar, né, com dados, com texto e um problema claro. Vamos a um cenário prático, né? Imagine a seguinte situação, em um hospital geral de médio porte. Dr. Almeida, vou chutar aqui o nome de um médico, né? Ele é coordenador de uma enfermaria clínica. Eu saí daqui do meu ambiente de UTI, né, que é a minha zona de conforto, mas bora lá. Um coordenador de enfermaria clínica e percebe que ocorrem muitos eventos de deterioração súbita em pacientes internados, né? Tá cheio de o pessoal chamando time de resposta rápida lá, né, para poder fazer atendimento. Então tá muitos eventos de deterioração súbita em pacientes internados, aquelas situações em que o paciente aparentemente ele está estável, evolui para uma emergência, uma PCR, uma sepse grave, saiu da UTI, em 24, 48 horas acaba tendo retorno, que às vezes não é a culpa da UTI, mas por um evento novo, ou até mesmo da UTI, né, por alta precoce, enfim, né? Só que assim, nessa unidade não está detectando de forma precoce, né? Isso leva a uma correria de código azul, né, dependendo aí das as personalizações de código de cada lugar, né? Uma transferência tardia para a UTI e, infelizmente, acaba tendo um aumento de mortalidade. Eu sei que é uma dor real de muitos serviços, né? Compartilhada por muitos hospitais. Então, assim, doutor Almeida ouviu falar que a AI pode ajudar a prever uma piora clínica antes que ele aconteça, mas não sabe por onde começar para aplicar isso com sua equipe. Vamos ver como é que ele poderia usar o Canvas de AI na saúde para estruturar essa iniciativa. Vou colocar aqui para vocês. Vou deixar assim, pessoal, de forma que vocês possam ver um pouquinho melhor. Vou aqui um pouquinho para o lado, tá? Então, bora lá. Então, o problema, né, do Tom Almeida ele definiu claramente: identificação tardia de pacientes de enfermaria que estão piorando clinicamente, levando a intervenções atrasadas. Ele quantifica a dor, por exemplo, 10% dos pacientes internados, necessitam de transferência emergencial para UTI no último ano, né, com alta mortalidade associada. Então definir assim deixa claro o para quê da IA. Aqui, né, só dar uma pausa aí no vídeo, é uma forma da gente ter estruturado esse problema de uma forma muito que a IA ela consiga perceber, tá? Vocês podem perceber que a gente colocou aqui hipótese operacional, por que que isso importa, e às vezes, se a gente às vezes não, na grande maioria das vezes, se vocês estruturarem dessa forma
não precisa colocar textos corridos, ainda mais agora com as novas versões de IA. Aí vem a questão de engenharia de prompt, que a gente vai discutir em outro momento, né, mas tenta focar nisso daqui, caso vocês queiram fazer uma cópia rápida, pra poder ter, e vocês vão, colocando nesse formato, em que também é o próprio modelo do ChatGPT, caso vocês não tenham ideia completa do que vocês querem, tá? Isso precisa de um exercício, de fato, precisa de um exercício, mas vocês conseguirem estruturar o prompt de vocês em cada uma dessas etapas. Então aqui eu estou estruturando em Canvas, e na hora de você contextualizar a ferramenta de IA que vocês estão utilizando, né, tipo o ChatGPT, Gemini, enfim, qualquer um que vocês queiram utilizar, e a gente vai discutir em algum outro momento, tá? Eu discuto muito com os residentes, com os alunos, né, também com a matéria de IA lá na faculdade. Então, a gente precisa estruturar, contextualizar. Lembrar que aqui eu estou fornecendo dados, contexto e problemas para o Canvas, para o modelo, tá? Depois, na criação do prompt, vai ser uma outra contextualização, mas dessa vez, a contextualização ele vai estar muito pronta, porque se eu tiver o Canvas bem estruturado aqui, eu posso usar para várias outras coisas, porque ele já vai estar estruturado. Então eu posso definir diversas soluções baseado nesse problema que eu estou aqui agora. É para isso que serve o Canvas, tá? Vamos lá, vou passar aqui para as soluções, né? Uma sem a IA e a outra com IA. Então, sem IA. Vamos começar aqui sem IA, né? Coloquei na tela para vocês, né? Hoje a detecção de piora depende de protocolos manuais, como MIUS, né? Eh eh, que é preenchido pela enfermagem, vamos colocar aqui que a gente faz o MIUS lá, né? E, obviamente, do julgamento clínico em rounds, que às vezes são bem frequentes em enfermaria, né? Ele anota ali no Canvas, né? Monitoramento manual de sinais vitais de 6 em 6 horas. Ou pode botar monitoramento no prontuário eletrônico, mas a captação dos dados, alguém vai lá de 6 em 6 horas, né? E anota, né? Uma avaliação médica uma vez ao dia, chamadas tardias de equipe de resposta rápida. Aí vocês colocam da forma como vocês querem, tá? Solução com IA. Aqui, Dr. Almeida descreve a ideia. O modelo de IA que analisa continuamente sinais vitais, né, resultados de exames e outros dados de prontuário para alertar a equipe antes que o paciente piore gravemente. A visão é ter uma campainha inteligente, né, no posto de enfermagem e nos smartphones dos médicos que avise: "Paciente do leito 32 com 80% de risco de sepsis nas próximas 6 horas", né. A gente tem ferramentas específicas a isso, eu vou deixar para discutir em outro momento, né, tem uma ferramenta fantástica, desenvolvida por um brasileiro, né, que é o Jacques Fressat, o Laura, mas eu vou deixar para discutir o Laura em um outro ambiente, tá, em outro momento, melhor dizendo, tá. No fora tem várias outras ferramentas, em Stanford, no hospital também, nas UTIs, tem umas ferramentas bem específicas que a gente vai discutir em outros momentos também, sobre o seu uso, tá. Lembrar que pela RDC no Brasil, o médio fica a cada 10 pacientes, tá, mas em outros países, como acaba ficando com mais pacientes, aí é interessante um BIP, um sistema de monitorização, e se isso for avisado, de forma automática, né, lembrar que eu tenho que captar uma quantidade grande de paciente, então um falso positivo vai ter que ficar alto, né, para a gente poder abarcar mais pacientes, mas a gente tem que saber exatamente qual é o limite ali, para poder ter um atendimento, né, um alerta, essa campainha inteligente de forma, mais assertiva, tá, sem gasto também, porque se ficar trazendo muito positivo, muito falso positivo, vai aumentar o custo, né. Então, só chamando a atenção aí de novo, né, um paciente no leito 32, né, isso, com 80% de risco, de sepsis nas próximas 6 horas. Ele reforça que a IA será um apoio, não um substituto, né, alerta a equipe, que então reavalia o paciente, né, que é o de inteligência aumentada, né. E os beneficiários usuários? Ele identifica quem usará e se beneficiará, né? A equipe de enfermagem que receberá os alertas e pode checar o paciente, os médicos hospitalistas, intensivistas, depende de cada hospital, cada um que é acionado, né? Que serão acionados mais cedo, a própria direção do hospital interessada em reduzir a mortalidade, dias de UTI, e claro, né, os pacientes e familiares que terão desfechos melhores, né? Esse campo já traz um contexto. Por exemplo, notam que nem todos os enfermeiros
tem acesso fácil a smartphones durante o plantão. Talvez os alertas tenham de servir a sistema que existe, né, um monitor dedicado, né. A gente pode botar a cabeça para funcionar, né, no design thinking, como a gente tem que ser um resultado muito rápido, sujo e barato, design thinking para outro momento, tá. Não vou trazer aqui, mas tem que ser uma coisa muito rápida ou várias soluções pequenas, trazendo no final uma solução para uma solução grande, tá. Ou um problema grande quebrado em vários problemas pequenos, levando a várias soluções pequenas que vão, acabar solucionando um grande problema, tá. Pessoal, tô passando aqui, mas pode ir dando pausa aí ponto a ponto para poder captar, tá. Lembrando que se para os que não têm eh, muita lida, né, não tem muita experiência com smartphones, se vocês printarem a tela, depois selecionarem vai lá na galeria de fotos de vocês, apertar e segurar com o dedo em cima do texto, você consegue selecionar todo o texto da foto, tá, para poder passar. Aqui os alunos dos cursos acabam tendo isso aqui de forma muito mais fácil, obviamente, tá. Então falar sobre os dados necessários, essa parte do Canvas, faz o doutor Almeida, né, o cientista de dados, pensarem juntos, né, quais dados de fato prediz deterioração. Lista: frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, saturação, temperatura, débito urinário, resultados de exames como lactato, leucograma, etc, né. Além dos dados demográficos e comorbidades. Aqui vocês que vão dizer. Utiliza a ferramenta, né, que trouxe lá, o que muita gente acha que o Sepsi 3.0 trouxe o Sofa, né, criou o Sofa, não criou o Sofa. O Sofa já é uma ferramenta super antiga, né, é super antiga, né, considerando todas as ferramentas atuais, eu já posso chamar assim, super antigo, né. A gente só adaptou o uso, então eu posso ter uma ferramenta adaptada ou criar um algoritmo específico para vocês em cada hospital, né, e enfim, vocês, pegaram esses dados, colocaram lá e descobriu que muitos desses dados já estão lá no prontuário eletrônico do hospital, no PEP do hospital, e são registrados em quase tempo real pela enfermagem. Ótimo. Só que assim, alguns gaps. Nem todos os pacientes têm monitoramento contínuo, os sinais vitais podem atrasar, alguns resultados de exames vêm em PDF escaneados, é difícil de usar. Já dados de pressão arterial invasiva ou de VM não se aplicam, né, pois a enfermaria não tem, né. Então, aí tem a questão do contexto, porque se vocês aplicarem a mesma ferramenta para uma UTI, para uma sala vermelha, né, para uma sala avançada no pronto-socorro, né, isso tem que ser bem colocado, tá. Então aqui a gente marca no Canvas o que tem disponível, o que é confiável, né, o que não tem, tá. E seja claro pessoal aqui, seja claro, né. Perceber que quem precisar talvez restringir aí inicialmente a pacientes com monitoramento mais frequente, né, aqueles em uso de certos dispositivos, né. O outro ponto são as tecnologias e ferramentas. Aqui a equipe técnica ele propõe um modelo preditivo, né, tipo Random Forest ou XGBoost, né, são os treinamentos, que já existem, né, em cima de um dado histórico de hospital. Aqui eu falei esses 2 exemplos de Random Forest, né, de floresta de decisão, árvore de decisão, enfim, o que vocês quiserem, tá. Mas aqui tem que ser muito em cima com o cientista de dados. Obviamente que isso aqui, quando eu coloco isso, são para dados grandes, né, existem formas, né. O ChatGPT não é a melhor forma para fazer essas análises de dados, tá. Existem dados, existem formatos melhores, o que vocês podem fazer é pegar o ChatGPT e criar um sistema próprio para vocês em cima disso. Existe um roteirozinho que a gente tem que cumprir, tá. Mas lembrando que eu preciso de dados para poder fazer isso, tá, pessoal? Uns dados limpos para isso. Mas vamos colocar aqui que eu escolhi um estilo de análise de dados, já existente, machine learning e por aí vai, já existente no mercado. Peguei num repositório, tipo numa biblioteca que já tem isso daqui, eu comprei, né, um algoritmo e estou rodando no meu computador lá no hospital para isso, né. Enfim, aqui é a equipe técnica, né, vamos colocar aqui, ele propõe um modelo, vou colocar assim, né, que é treinado em dado histórico do hospital, né, mas no Canvas, doutor Almeida anota lá, em linguagem simples, modelo de aprendizado de máquina para pontuar risco de deterioração a cada hora, integração do algoritmo ao PEP, para colher dados automaticamente e exibir um alerta. Ou seja, ele se preocupa mais com o que a ferramenta precisa fazer do que com o nome do algoritmo.
É isso que eu estou tentando trazer aqui nesse canal, tá? Porque vai ter muito nome. O que eu preciso que vocês aprendam é pensar, né? O nome, o ChatGPT consegue dar isso para vocês, tá? Ou qualquer outra ferramenta de LLM. Mas eu quero que vocês entendam o processo, tá? Assim, para o propósito dele, né, o nosso, pouco importa se será um Random Forest ou rede neural, contanto que funcione e que seja validado, tá? Vamos pegar aqui as métricas de sucesso. Talvez o mais importante, como medirão o impacto, né? Como é que a gente vai medir o impacto, né? Doutor Almeida pode definir 2 grupos, né, lá no Canvas. As clínicas, como redução de porcentagem de transferências emergenciais para UTI e redução de mortalidade nessas situações, comparando 6 meses antes e depois do piloto. As operacionais, tempo médio entre detecção de anormalidade e chamada do médico, número de código azul fora da UTI, feedback da equipe sobre confiabilidade do alerta, né? E também colocar métrica de performance de ar. Sensibilidade, né? Percentual de casos de deterioração realmente alertados antes e taxa de alarmes falsos. Considera, né? Falso positivo, falso negativo, né? F1 score, enfim, por aí vai, tá? Isso aí a gente sentando a gente consegue definir muito bem, tá? Com isso, quando implementar o piloto, terão como avaliar, né, se a IA ela trouxe um ganho real ou não. Alguns riscos e como é que a gente pode mitigar, né, isso. Quando a gente faz o brainstorming, identifica alguns riscos, como alarmes excessivos gerando uma equipe, aquele alerta de fadiga, né, em que o pessoal de UTI sabe muito, que fica aquele negócio apitando, a gente não se toca. É quando vem alguém de fora e que tá aquilo enchendo o saco, tá? Aquele alerta, e a gente é expert nisso, né? Em reduzir, em fazer com que aquele alerta de fadiga não fique gerando não tenha nossa atenção, tá? Então aqui a possibilidade de o modelo não generalizar para alguns perfis de pacientes, como algumas doenças raras, risco de confiar cegamente e retardar a avaliação humana, né? As mitigações elas vão para o Canvas, tá? Fase piloto com acompanhamento diário por um médico da qualidade, ajustando o limiar de alerta para evitar o excesso. Treina a equipe para usar alerta como complemento, não substituir a avaliação clínica, revisão semanal dos casos de alerta para a gente poder refinar o modelo, não somente de autoaprendizado, né? O próprio modelo aprendendo com ele mesmo, mas também com interferência humana, né? Estabelecendo os guardrails, ó, até aqui os limites, tá? E, obviamente, as considerações éticas que a gente tem que colocar, né? Todos os pacientes estarão no SUS, então sem questões de convênio, mas cuidarão da privacidade dos dados, conforme a LGPD e por aí vai, tá? Dos equipes e recursos, né? Do Almeida da nota dos envolvidos, né? Ele como líder clínico, um cientista de dados contratado ou parceiro, talvez uma universidade próxima, talvez, tá? Uma equipe de TI do hospital para ajudar a extrair dados do PEP, implementar alertas, enfermeiros, representantes para desenhar um fluxo de aviso e a diretoria lá para apoiar com autorização e talvez o investimento, tá? Os recursos necessários, servidor para rodar o modelo, talvez a compra de um modelo adicional no sistema do PEP para notificações, horas de treinamento para a equipe, né? Tudo isso no Canvas deixa transparente o compromisso necessário, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tá. Para a gente finalizar, né? Com o Canvas preenchido, né? Doutor Almeida lá, ele apresenta o plano para a direção e para a equipe, fica claro que para todos. O quê, por quê e como, né? Essa questão é interessante do o quê, por quê e como é que deve ser apresentado, quando a gente coloca lá no vídeo, lá no Golden Circle, tá? E bota lá Golden Circle, análise da Apple. Vocês podem ver também, é um vídeo interessante para poder dar uma olhada, tá? O problema de deterioração não reconhecida faz sentido para todos nós. Os dados necessários foram mapeados e, obviamente, eventuais falhas, as faltas que foram identificadas. O contexto de enfermaria foi considerado em cada decisão. O projeto tem critérios de sucesso bem definido, né? Há uma clareza de propósito. A partir desse canvas, o próximo passo é desenvolver um MVP seguro, né? O mínimo produto viável, né? O MVP, o MPV, como vocês queiram colocar, tá? Talvez começar em uma única enfermaria, acompanhando ali 20 pacientes piloto, né, com o modelo rodando no modo silencioso no início, né, sem alertar de fato, apenas gerando score para ver a acurácia, até calibrar. Depois ativar os alertas de verdade, em horários de teste, sempre com o médico supervisionando. Assim, né, em poucas semanas, já é possível ter uma prova de conceito funcionando, né, sem arriscar paciente e medindo os resultados. Esse experimento inicial ele vai validar se a ideia
realmente detecta horas antes e como a equipe reage, né, que são informações aí super importantes antes de escalar para todo o hospital. Então assim, pessoal, comece pequeno, tá, mas comece. A lição que fica é similar à de uma boa prática médica, né. Antes de aplicar uma tecnologia nova, a gente assegura-se dos fundamentos. Em IA na saúde, isso significa garantir dados de qualidade, um contexto bem compreendido, né, e problema bem definido. A gente viu aqui que a ausência de qualquer um desses pilares pode tornar a IA inviável, por falha de dados, perigosa, sem contexto, né, levando a vieses ou erros graves, ou inútil, né, sem objetivo claro, e acaba virando uma tecnologia em busca de problema, tá? Por outro lado, quando esses elementos eles estão presentes, né, e integrados, a IA torna-se uma aliada poderosa, né, capaz de potencializar o olhar clínico, não de substituir, né. Ferramentas como Canvas de IA em saúde aí acabam ajudando a gente exatamente a alinhar esses pontos antes de partirmos para a ação, funcionando como um checklist estratégico para que os médicos e equipes não percam de vista o que realmente importa. Minha chamada aqui para vocês, profissional de saúde, curioso de IA, comece pequeno, mas comece agora. Identifica no seu dia a dia ali uma dor que seja palpável, né. Algo que consuma tempo demais, um gargalo que prejudique pacientes, um padrão que vocês desconfiam que dá para melhorar. Reúna alguns dados iniciais, mesmo que seja uma planilha feita à mão, discuta o contexto com alguns colegas, onde, quem, por que acontece assim, né, e a gente delimita claramente o problema. Então risca aí um canvas simples, um quadro branco, uma folha de papel, preenchendo os dados, como fizemos aí no exemplo. Não se preocupe em ser perfeito. O objetivo é pensar de forma estruturada. Leve esse esboço de projeto à gestão ou a parceiros em tecnologia, né? E vocês vão ficar surpresos como essa clareza vai acabar abrindo portas para vocês. Lembre-se de começar por um MVP enxuto, né? Bem enxuto, em um âmbito controlado. Um ambiente quanto mais controlado, melhor no início, tá? Em que a segurança clínica esteja garantida. Obviamente, sempre com validação humana junto com a IA no início, até para a gente fazer um paralelo, né? Cada pequeno sucesso ele vai contar. Aquele alerta que evitou uma complicação, aquela predição que otimizou o fluxo de ambulatório, ou simplesmente a economia de horas de trabalho administrativo do residente, graças a um algoritmo que resume pronto a área. Nenhuma revolução acontece da noite para o dia. Assim como na medicina aprendemos caso a caso, na IA, em saúde é aos poucos, projeto a projeto, que construímos confiança, experiência e impacto. A tecnologia ela avança de forma rápida, mas cabe a nós guiá-las com propósito. Então, que tal pegar aquele problema que tira seu sono, né? E acabar transformando isso num primeiro passo, dando um primeiro passo. Com dados bem coletados, com texto em mente e um problema claro no horizonte. Você pode aí acabar liderando pequenas, grandes mudanças, né? Comece agora com segurança, consciência e seja pioneiro em criar uma saúde mais inteligente e humana. Eu acho que o recado de hoje está dado aqui, então até a próxima, pessoal.